Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos os vereadores. Cumprimentar a plenária aqui, através da Marlene, nossa vereadora. E boa noite a todos que estão aqui, né? Poderiam estar em qualquer lugar, mas estão aqui hoje e eu acredito que seja de grande interesse de todos vocês como cidadãos e aos meus colegas de trabalho que também se fizeram presentes aqui. Muito obrigada. Na verdade, nós recebemos, né, a Secretaria Municipal recebeu um ofício há alguns dias, e nesse ofício haveria alguns questionamentos que eu entendo que o mais rápido possível devem ser esclarecidos, né? E eu tinha duas opções. Eu tinha a opção de responder através de um ofício, mas também poderia me propor a vir aqui. E assim eu fiz, porque eu acho que o entendimento chega ao alcance de todos os colegas que estão aqui, né? E isso é importante, não respondendo só ao vereador Osnério Cabral, mas a todos os vereadores que, porventura, tiverem alguma dúvida, né? Na verdade, secretária, é preciso deixar bem claro que o vereador não fez nenhum tipo de convocação à senhora aqui hoje. Sim. Ele fez questionamentos que ele protocolou também na Secretaria de Saúde e ele pediu que fosse dada publicidade aqui na Câmara. Como a gente adota uma forma de trabalho bastante transparente nas ações dos vereadores, a gente apenas deu publicidade aqui na Câmara. Então é importante dizer isso, que tanto nós vereadores que estamos aqui presentes e a população também que está acompanhando essa sessão, entender que a senhora está aqui de livre e espontânea vontade para mostrar os feitos da nossa Secretaria Municipal de Saúde. Então é importante frisar isso. Bem, então vamos começar, né, mostrando aqui. Eu gostaria de trazer, primeiro, os pontos que foram abordados no ofício. O ofício ele aborda sobre emendas, né, emendas parlamentares de custeio, como o próprio vereador Cristiano disse, que foram destinadas à Secretaria Municipal de Saúde, tanto para a média e alta complexidade, quanto para o programa de atenção primária à saúde, que a gente chama de atenção básica, né? Hoje ele muda a nomenclatura, mas tem o mesmo significado, com as mesmas ações, com os mesmos programas, né? Então, um dos primeiros pontos abordados no ofício do vereador foi em relação às cirurgias eletivas, né? E quanto ao atendimento do Hospital Municipal. Eu vou começar falando sobre atenção básica, se vocês me permitirem, e eu vou chegar também no hospital, porque eu comecei pela atenção básica, mas se vocês quiserem eu avanço um pouquinho aqui nos slides para chegar no hospital. Pode ser? Fica à vontade. Inclusive, interessante começar pela atenção primária, que é a porta de entrada de todos os serviços, né, Júnior? Perfeitamente. Então, vamos lá. Aqui a gente coloca, né, quais são os serviços que englobam o programa da atenção primária e vigilância em saúde. Então, hoje, pessoal, a gente tem 9 unidades básicas de saúde, das quais 2 são custeadas com recursos próprios. Eu gostaria de salientar isso porque, em 2020, o município de Medeiros Neto ele recebeu uma auditoria da DAB, né, que é a Diretoria de Atenção Básica, e, infelizmente, 2 unidades básicas do município foram desqualificadas, ou seja, elas deixaram, apesar de homologadas, deixaram de receber recurso. Cada unidade básica, ela tem um custo médio de R$44 mil, né? Então, hoje, o nosso município ele custeia 100% e com recursos próprios 2 unidades básicas de saúde, que é a São Bernardo, que a gente chama de do Moura, né? E o São Jorge, que é o Dioclésio. Então, 2 unidades de saúde, elas foram desqualificadas, acho que a Marlene tem conhecimento disso, e o motivo pelo qual essa desqualificação aconteceu foi que, na época, não havia uma equipe multidisciplinar mínima, ou seja, não havia enfermeiro na carga horária correta para o estabelecimento e não haviam médicos. Então, a gente qualificou a partir de 2021, mas, em função da pandemia, essa auditoria, para vir ao município, tem uma certa morosidade. Em função disso, a gente está aguardando, inclusive, vamos provocar novamente a vinda dessa comissão aqui, para que, então, a gente possa requalificar e receber o recurso
que vem, né, do Ministério da Saúde. Esse recurso ele é suficiente para custear essas unidades que nós temos? Não é. Mas ele é um suporte, né, um complemento, e que dá para a gente dividir, pelo menos, essa despesa. Atualmente, a gente tem essas 2 unidades que são custeadas com recursos próprios 100%. Temos também, custeada com recurso próprio, a UI, que é a Unidade de Integração e Reabilitação. Nós temos na sede e temos 2, uma em Itupeva e outra em Nova Lídice. Vou passar para vocês daqui a pouco também o custo de uma unidade dessa, né? Então, ela é totalmente custeada pela gestão municipal. Eu coloquei aqui saúde bucal, porque também, em 2020, nós perdemos 3 unidades de saúde bucal. Elas foram desqualificadas em função de carga horária de odontologista. Então, hoje, essas 3 unidades, elas são custeadas também com 100% de recursos próprios. Assistência farmacêutica, nós temos também um suporte muito grande do governo municipal, da gestão municipal, porque nós recebemos aproximadamente R$ 11.300 para comprar medicamentos, e esse é um recurso federal. Então, é um recurso irrisório, perto da necessidade, né, da nossa população, e isso não é só referente a Medeiros Neto, né? Isso está desatualizado para todos os municípios. Então, existe, sim, né, um complemento bem expressivo de recursos próprios para a compra de medicamentos e seguindo de insumos, né, que são os materiais hospitalares, que a gente conhece como material penso, que são materiais meio para a promoção dessas terapias. Temos também aqui a VIEP, e eu gosto de salientar porque, muito embora não pareça, o potencial e a responsabilidade agregada a esse programa é imenso e os custos não são diferentes. Então, nós temos hoje agregados à VIEP o controle das endemias, nós temos a responsabilidade da imunização, e essa responsabilidade de vigilância em saúde, ela também se expressa nos hospitais, e é o programa controlador, né, de doenças infecciosas e parasitárias, e também tem um custo, e a gente quer colocar também essas unidades aí, sinalizando como um serviço de atenção básica ou primária e vigilância em saúde. Então, hoje, a gente tem aqui um valor global do custo operacional de uma unidade básica de saúde. Então, o equipamento que a gente refere aqui é a UBS, o recurso que a gente recebe do Ministério da Saúde são de R$ 158.064,50, né? E nós temos uma receita corrente, que são os recursos nossos, de R$ 263.088, né? E o custo global são R$ 421.152,50. Significa dizer que quando a gente recebe esse valor de 158 mil, a gente vai dividir ele por 7. A gente não divide ele por 9. Lembra que a gente falou que nós temos 2 unidades que esse recurso não se aplica a elas? Então, nós estamos dividindo 158 por 7. Dá em torno de R$ 22.500 por unidade básica. A gente está falando das 7. E lembrando que essa 9ª unidade básica de saúde, ela contempla unidades rurais, porque ela é a nossa unidade básica rural. Então, você aí pode aproximar mais um pouco, né? Nós temos várias unidades básicas rurais que funcionam plenamente e funcionam com custo. Então, a gente não está nem considerando isso aqui, a gente só está dividindo 158 mil por 7. Ao final, a gente tem que acrescentar R$ 263.088 para suprir o custo operacional das unidades básicas de saúde. No ano, a gente usa R$ 4.264.768,50. Isso para as unidades básicas de saúde. Aqui a gente coloca o I, que é um serviço extremamente importante,
que, se eu tiver oportunidade de voltar aqui para conversar com os senhores, a gente gostaria muito de discutir o UI e qualificar o serviço da UI, porque, na verdade, é um serviço que a proposta é habilitar as famílias para que elas possam ter governança e habilidade para lidar com seus pacientes, que são seus entes, né? E o que não acontece, porque é um serviço que não tem a interpretação correta. Então, essas pessoas elas precisam ter uma passagem pela UI e essa passagem ela não pode ser de longa permanência, até porque precisam de outros pacientes, né? Tem que ter uma rotatividade. Então, eu quero voltar aqui para a gente falar especificamente dessa unidade UI. Ela custa, vejam bem, recursos próprios, recursos do Ministério da Saúde. Vocês podem olhar ali que eu coloquei 0. Não existe nenhum recurso do Ministério da Saúde que é destinado ao custeio dessa unidade. Ok, pessoal? Então, os recursos dessa unidade eles são 100% custeados pela gestão municipal. Então, mês são R$ 58.840,80 e ano são R$ 706.089,70. Esse custo da UI já está incluído as 2 unidades de Nova Lides e Itupeva? Sim. Dentro desse custo aí? Contemplam. Aqui a gente tem o custo operacional da VIEP. E a gente colocou aqui o valor que a gente recebe de recurso, que são R$ 6.486,15, e os recursos que são complementados pela gestão municipal, que são R$ 10.118,85. Então, ao todo, a despesa, né, o custo operacional da VIEP são R$ 16.605. E ano são R$ 199.259,20. Lembrando que eu não coloco aqui, gente, o salário dos agentes de endemia, ok? Nesse aqui, eu preferi colocar separadamente, tá? Porque os agentes de endemia... Deixa eu só puxar aqui. Os agentes de endemia, nós temos agentes contratados, né, que nos dá o direito de contratar os agentes, diferentemente dos agentes comunitários de saúde. E hoje, eles recebem exatamente como um agente de endemia concursado ou efetivo. Mas isso impactou muito na nossa folha, principalmente no que tange a índice, porque, diferentemente dos agentes comunitários, dos agentes de endemia, que são efetivos, não entrarem no nosso índice, os contratados entram. Então, isso impacta tanto o nosso índice quanto também o financeiro. Então, eram R$ 42.590 o custo operacional do programa de endemias, e hoje ele está em R$ 116.056, né, em função do acréscimo do salário dos agentes de endemias. Então, eu gostaria de esclarecer que agente comunitário de saúde e agente de endemia é um servidor efetivo no qual existe um repasse do governo federal para custear o salário desses profissionais. Contudo, a insalubridade e também um adicional que é da competência do município de R$ 606, eles precisam ser destinados para complementar o pagamento desses funcionários. Então, isso, né, expressa um valor financeiro e que faz toda a diferença, né? Na atenção básica, eu queria só mencionar algumas mudanças, né? E eu coloquei 2020 porque, independente da pandemia, não impactou tanto. Tanto que vocês vão ver posteriormente, quando eu apresento quantitativos, eu não cito 2020, porque eu considero que foi um ano parado em todos os municípios, só se fez mesmo que era urgência, tá? Mas, até 2020, os médicos, né, só haviam médicos do programa Mais Médicos trabalhando nas UBSs. Quando cheguei, foram os médicos que nós encontramos.
técnicos em enfermagem, havia apenas um técnico de enfermagem para cada OBS. PEC, né, que é o prontuário eletrônico do cidadão, apenas uma unidade básica nossa recebia, era 100% PEC, e isso é extremamente importante, porque nós recebíamos um valor pertinente à implantação desse sistema PEC, pessoal. Esse sistema, ele é um sistema que nós recebíamos do governo federal um incentivo. Eu acredito que, se eu não estou enganada, R$ 1.500 aproximadamente, mês, para que nós implantássemos em todas as nossas unidades básicas de saúde o PEC, que é um programa informatizado, onde a gente consegue ter acesso ao prontuário eletrônico do paciente, né, que estiver, que pertencer àquela microrregião e que frequentar a unidade básica de saúde. Contudo, o único que tinha 100%, né, esse prontuário implantado era Renato Viana, lá no Capixaba. Os demais não tinham. O que aconteceu? O que acontece quando você recebe o recurso e você não aplica o recurso? Isso aconteceu em 2020, mas o município é um só e a gente herda também essa responsabilidade. O que aconteceu foi que nós precisávamos implantar esse sistema para que nós não precisássemos devolver o valor recebido, tá? Então, a gente precisou fazer a aquisição de computadores e implantar, de fato e de direito, em todas as unidades básicas de saúde, o PEC. E assim foi feito. Independente disso, o recurso que vinha para nós, né, mensalmente, hoje nós só conseguimos, até o presente momento, se eu estiver enganada aqui, as minhas técnicas, Maiane e Ide, podem me corrigir, apenas 2 das 9 unidades que nós temos, elas têm o recurso, né, nós estamos recebendo apenas de 2 unidades apenas. E isso é um trabalho de formiguinha, porque para retirar é rápido, mas para devolver o recurso para a gente é mais complicado. Então, a gente tem que lutar muito para não perder recurso, porque o retorno desse recurso ele é muito mais complicado. E aí eu quero ressaltar que com esse sistema informatizado, nós podemos levar para as unidades básicas de saúde um benefício que eu acho extremamente importante, o raio-x. Hoje nós temos um raio-x, né, o serviço de raio-x digitalizado. Qualquer unidade básica, através do acesso ao computador e do sistema, todos os médicos eles têm condição de ver o resultado do paciente que fez um raio-x no nosso hospital, assim como nos consultórios do hospital. Então, essa radiologia digitalizada permite que as impressões, porque era também uma grande reclamação da população, quando eles chegavam com um papel ofício A4 impresso com a imagem do raio-x deles. Eu sei que vocês já viram ou ouviram alguém reclamar disso. Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem um sistema que foi implantado em toda a unidade básica de saúde, foi implantado também no hospital, onde todos os exames de imagem, radiografia, eles são acessados pelos médicos. Então, quando esse paciente precisa ser transferido ou ele precisa dar andamento ao seu tratamento, nós imprimimos numa película, né, que ela é um pouco mais cara, mas a qualidade da digitalização, ela não deixa a desejar e ela permite que o médico seja mais incisivo, né, no diagnóstico. Isso é extremamente importante. Então, além de termos colocado o PEC, nós também, né, colocamos à disposição do médico essa tecnologia, que não seria possível se não tivéssemos implantado esse sistema. Exames laboratoriais, e eu acho que essa é uma parte importante, né? Não eram disponibilizados exames laboratoriais básicos desde 2018 no município. Hoje, né, eu vou passar para vocês os números daqui a pouco, para vocês todos os números daqui a pouco. Medicamentos e materiais e saúde bucal. Nós tínhamos também uma grande deficiência nesse aspecto, tanto é que nós perdemos a qualificação de 3 unidades de saúde bucal. A partir de 2021, a gente passa a ter todas as unidades básicas de saúde com médico, técnicos de enfermagem, a gente passa a ter 2,
O PEC 100% implantado em todas as unidades. Os exames laboratoriais foram realizados, eu vou passar os números para vocês daqui a pouco. Posso passar agora também. Deixa eu só avançar um pouquinho, ou eu termino aqui e mostro os exames? Eu termino e mostro. Medicamentos e materiais, nós tivemos também uma compra expressiva. Saúde bucal, implantamos em todos os distritos, toda a zona rural tem um consultório odontológico hoje. Esse ano não estava no nosso planejamento, mas o gestor quis. Então, nós tínhamos um planejamento, né, de introduzir alguns consultórios, mas não eram 100%, mas ele exigiu que fosse 100%. Daiana está aqui, ela teve que se virar nos 30%, mas conseguiu aí, hoje, parabéns para ela. Todas as unidades básicas, inclusive as dos distritos, zona rural, têm consultório odontológico. Oi? Vila Mutum está instalando. Ampliação da cobertura do câncer de colo de útero. Foi uma observação de Laurentino. Está faltando só Vila Mutum, né, Dai? Só Vila Mutum, Daiane? Vila Mutum, né? Só Vila Mutum. Ampliação da cobertura do câncer de colo, isso é importante, Marlene, que é sua área, né? Pessoal, nós recebemos um recurso do governo federal para fazer 100 lâminas. Essas lâminas são de rastreamento do câncer de colo de útero. E essas lâminas, elas diagnosticam o câncer, né, de maneira mais precoce. Só que o número de pessoas que precisam é mais que a metade disso. Então, hoje, nós dobramos, tá, a quantidade de coletas de preventivo, e, para isso, a gente precisou credenciar com o laboratório. Então, mais da metade dos procedimentos de exames preventivos do município são custeados também com recursos próprios. Saúde bucal, houve um avanço, né, a gente acabou de falar, e a cobertura do câncer. Aqui a gente coloca o valor, o custo operacional da Secretaria Municipal de Saúde no que tange a materiais, horas para vacinação, vários, papelaria, impressos, várias coisas que a gente tem aqui, alimentação. Então, aqui a gente tem um custo de R$ 30.466,88 mês, né? E o valor global, o ano, são de R$ 365.600,26. Todos com recursos próprios. Nós não recebemos nenhum recurso do Ministério para fazer a compra desses materiais. Aqui foi um questionamento também do vereador Osnério Cabral no que tange ao Previne Brasil. Desde 2019, o governo federal ele instituiu um programa, que é o Previne Brasil, que é uma modalidade de financiamento na qual nós temos o recurso compatível com a nossa produção. Quem criou esse programa foi o Mandetta, e a intenção era justamente fazer com que a atenção básica saísse do passivo e passasse para o ativo, para a busca ativa mesmo. São 7 indicadores e eles são medidos anualmente. E uma das coisas que a gente fica muito feliz são com os resultados do Previne Brasil, que foram questionados aqui, inclusive, e eu acredito que talvez seja uma deficiência de informação do vereador, no qual ele diz que o nosso programa é um programa que está indo muito mal. Então, eu queria mostrar para vocês aqui os resultados do programa Previne Brasil e dizer a vocês que essas informações elas não são soltas, elas estão dentro do CISAB, um sistema de domínio público, qualquer pessoa pode acessar. Tudo que a gente está mostrando para vocês, a gente tem fonte e a gente pode passar para vocês todos os endereços eletrônicos para que vocês possam acessar. Porque quem conhece não depende, né? Se eu conheço, se eu estou informado,
eu não dependo, né, de informações que são desnecessárias e que só buscam confundir as pessoas ao invés de informar. Vamos lá, a gente tem aqui, isso. Aqui eu posso ler o trecho? Ele fala no trecho assim: a atenção básica do município, que recebeu mais de 3.600.000 de emendas parlamentares em 2021 e mais 1.600.000 em 2022, tem a realidade de unidades básicas que não condizem com o volume de dinheiro que o município recebeu nesses 2 anos, e prova disso é a qualidade do atendimento e a colocação do município nos indicadores do Previne Brasil, sempre em colocação ruim. E aí a gente mostra que em 2018, né, nós tínhamos uma linha que era, na verdade, ela não tinha nenhum desvio, né, ela seguia linear. Houve um decréscimo em 2019, até mesmo porque em 2019 surgiu o Previne Brasil e as pessoas estavam conhecendo essa metodologia. E, a partir disso, o município ele veio numa ascendente. Ele cresce um pouco, cai um pouquinho em 2020, porque é natural, em função da pandemia. E nós podemos observar, né, essa linha ascendente que mostra que nós não estamos em posição ruim, na verdade. Esses indicadores, anualmente, a gente tem um ranking. No final do ano passado, a gente ficou em 3º lugar nos 13 municípios. E quando nós entramos aqui, nós estávamos no 13º lugar. Então, assim, eu não sei se João Vitor está aqui, trabalha com a gente. Esses indicadores, Júnia, eles calculam nos municípios por região, no caso dos 13 municípios do Extremo Sul? Isso mesmo. Então são indicadores territoriais, né, no caso? Territoriais. Eles são, é claro, são indicadores que são aferidos em nível estadual, em nível nacional, e, claro, a gente também tem um ranking na região. São 7 indicadores, né, Júnia? São 7 indicadores. Se não houver investimento da gestão, se não tiver as condicionantes da gestão, se não tiver investimento, você pode perder, inclusive foi o que aconteceu, né? O financiamento de 2 unidades de saúde. E por que eu toquei no seu nome, João? Porque outro dia a gente estava conversando sobre resultado. E aí o João falou assim, eu falei, em que colocação nós ficamos na região? Aí o João, olha, você ficou, isso não é a nossa parcial. E aí ele falou qual era a nossa colocação, mas ele fez uma observação importante. Júnia, mas não é a colocação do município entre os 13 municípios, nos 13 municípios, é como a gente está evoluindo, qual é o desempenho de Medeiros Neto desde o início, desde a institucionalização desse programa até hoje. E é claro que, como gestor, a gente tem que considerar o externo, mas tem que considerar também o interno, porque a gente está entendendo que as equipes multidisciplinares, elas já estão seguindo a lição, elas entenderam que tem que ter pertencimento, envolvimento, para que, de fato, a gente consiga avançar nesses indicadores, né? Se preocupar, sim, com o externo, até porque a gente é comparado, os nossos gestores os superiores, eles vão buscar esses resultados, e deles depende também o envio do nosso recurso, mas agradecer muito a todas as equipes das unidades básicas de saúde, lideradas por Ide, por Maiane, e pelos meninos que estão aí à frente, né, desses indicadores, que fazem essas estatísticas, que conseguem filtrar e antecipar problemas. Muito obrigada. Aqui a gente tem também um avanço, né, desse indicador sintético, que mede, na verdade, os 7 indicadores, e como nós nos comportamos de 2020 para cá, tá? Vocês podem observar aí. Todas essas informações não são da imaginação de Júnia. Essas informações, elas estão em sistemas que vocês podem consultar a qualquer momento, ok? Esses aqui são os nossos indicadores e é como nós estamos agora, tá? Nosso indicador pré-natal, ele mede a proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas pré-natal realizadas, sendo do 1º até a 12ª semana.
A nossa meta é 45%, mas nós estamos com 54%. Pré-natal também, proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV. A nossa meta é 60%, nós estamos com 92%. Pré-natal ainda, que é um indicador, proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado. A nossa meta é 60%, a gente já está com 55%. Cobertura citopatológico, a nossa meta são 40%. Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na atenção primária à saúde, e nós já alcançamos 34%, saliento aqui que é o primeiro município dos 13 municípios que está em primeiro lugar em proporção de mulheres com coleta de citopatológico. Isso é importante porque a gente acabou de dizer que dobrou o volume de coletas. E por que a gente dobra o volume de coletas? Porque, obrigatoriamente, nós temos que fazer a coleta anual de uma mulher. Só que ela não entra no nosso indicador, a menos que ela nunca tenha feito ou que ela tenha feito há mais de 3 anos. Então, eu tenho que cobrir a mulher anualmente, aquela que precisa fazer o rastreamento anual, e buscar novas mulheres, que é, na verdade, o fundamento, né, do Previne Brasil, busca ativa. Com 100 lâminas, a gente nunca ia alcançar esse indicador. Então, o que a gente fez? A gente dobrou. Então, hoje, ao invés de 100, são 230 lâminas mês. Lembrando que, em agosto, nós fizemos 875 coletas, porque nós fizemos um mutirão e nós conseguimos essa marca de 34% em função disso. Pessoal, outra coisa que é importante é que muitas mulheres que têm condição financeira, elas não vão para o SUS. Essas mulheres a gente não consegue alcançar. Então, não significa que a gente não está dando a cobertura correta, mas nós não podemos também utilizar os números, por exemplo, de uma mulher que vai ao ginecologista, paga uma consulta particular, faz a coleta e o preventivo no serviço privado. Essa a gente não consegue alcançar. Cobertura vacinal, nossa meta é 95%, nós já estamos em 88%. Hipertensão, nossa meta são 50%, estamos em 24%. E diabetes, 50%, e estamos em 24%. Lembrando que finaliza no final do ano, tá? Então, nós temos aí novembro e dezembro para poder trabalhar aí nesses indicadores. Aqui a gente tem uma tabela comparativa dos anos de 2020, 21 e 22, e a gente mostra aqui atendimentos individuais e com enfermeiros, né? E aí as marcas, né, de 2020, 21 e 22. Eu não vou ler, mas vocês podem acompanhar, vou dar um tempinho para vocês acompanharem. Considerando que 2022 não terminou ainda, né? Posso mudar? Eu posso disponibilizar esse material para quem se interessar também, tá, pessoal? Pode mudar, Cristiano? Então, aqui a gente também tem, né, total de atividades coletivas, vacinações. Aqui, pessoal, nessa penúltima, realização de hemoglobina glicosilada, ela não era realizada até 2020. E por que isso é importante? Porque é um indicador do Previne Brasil você fazer hemoglobina glicosilada de paciente diabético pelo menos 2 vezes por ano. E não eram realizadas. Então, em 2021, a gente fez 700 dosagens e em 2022 nós fizemos 829 dosagens de hemoglobina glicosilada. É um exame, eu acho que vocês devem conhecer esse exame, não é? Mas se nem exame de laboratório era liberado, como é que a gente conseguiria fazer isso? Como é que a enfermeira conseguiria solicitar isso? Então, era muito penoso para a gente, que gostaria de alcançar esses índices, mas que a gente não tinha
Suporte. De como fazer, né? A gente até tinha vontade de fazer, mas não tinha como fazer. Entendi. Então, assim, a gente tem aqui testes rápidos, né? Total de administração de medicamento nas unidades básicas de saúde. Quando a gente fala administração de medicamento, nós estamos falando que muitas das situações que levavam o paciente ao hospital, elas passaram a ser resolvidas na unidade básica de saúde. Nós passamos a adotar a administração de medicamentos injetáveis nas unidades básicas de saúde. E aqui fizemos alguns investimentos, fortalecimento das equipes multidisciplinares, material penso, injetáveis, citopatológicos particulares, ultrassonografias, manutenção das estratégias de saúde da família, que são as UBSs, e equipamentos de informática. Foram os nossos principais investimentos. Aí aqui a gente passa para a MAC. A MAC é a média e alta complexidade. O que engloba a MAC, pessoal? Hospital, SAMU, Melhor em Casa, CEL, CAPS, Centro de Especialidades, que a gente chama de policlínica, e aí a gente divide em municipal e estadual, e TFD, que é o tratamento fora do domicílio. O que a gente observa aqui é que, por exemplo, eu vou colocar hospital. Observem aí que nós recebemos R$92 mil para custear o Hospital Municipal de Medeiros Neto. E aí eu gostaria muito que vocês consultassem isso no Fundo Nacional de Saúde, que é um outro sistema de domínio público, que vocês podem acessar e ver tudo que eu estou falando aqui, tem lá. Então, vocês podem ver quanto que a gente recebe para esses serviços. E o hospital, especialmente, porque foi citado no ofício do vereador, eu quero explanar mais. R$92 mil é o que a gente recebe, tá? Todos esses serviços aqui, esses são os recursos que nós recebemos do Ministério da Saúde, e com certeza, centro de especialidades, que são as especialidades médicas, só do convênio que a gente tem com o Estado do consórcio, a gente paga 30 mil. Né? Então, a maioria dos recursos que a gente recebe, eles são aplicados na saúde. Aí, vamos lá. Valor global do custo operacional do Hospital Municipal. Eu gostaria de pedir um pouco de silêncio à plateia aí. Tem um zoom lá fora que está acabando por atrapalhar um pouco o raciocínio aqui na frente. Obrigada. O valor global, a gente coloca aqui, recurso do Ministério da Saúde, nós colocamos ali 92 mil. E recursos próprios, né? R$486.254,50. A média do custo operacional do hospital fica em R$578.254,50. Por que a gente salienta isso? Porque ao longo de um ano são R$6.939.054, né? Então, é um valor muito além do que a gente recebe para custear o serviço. Ô Júnia, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você está colocando aí, explanando todo o custo que o Hospital Municipal de Medeiros Neto gera durante um ano inteiro. O vereador, quando fez questionamentos, questionou repasses de emenda de custeio, né, de emenda parlamentar. Claro, precisamente emendas parlamentares enviadas pelo deputado federal Durico Júnior. Sim. A pergunta dele tem esse cunho político por detrás para querer atrelar o deputado federal, no valor de R$7 milhões. Para a MAC, que esse assunto que a gente está falando, foi R$1.629.000. Aí R$1.629.000 para o MAC. Para MAC. Mais 6 milhões e poucos mil também para custeios do Hospital Municipal da Saúde. Não, as outras emendas são do PAP, que é a atenção básica. Então, mas aí a atenção básica também está englobada esse custo que você está apresentando agora? Eu vou apresentar também. Entendi. Aí para mim concluir a minha pergunta. Sim. Esses valores
Eu gostaria de pedir silêncio à plateia aí fora. Por favor, a gente está discutindo assunto de seriedade e relevância para o município de Medeiros Neto, assunto que inclusive foi abordado nesta Câmara por um vereador, e é de bastante importância a gente ter um pouco de atenção e um pouco de respeito com quem está aqui explanando o trabalho que foi realizado em Medeiros Neto ao longo desses 2 anos. Para mim concluir a minha pergunta, englobando essas emendas de custeio no valor de 7 milhões de reais que foram ao longo de 2021 e 2022. Qual o custo que esse hospital gerou em 2021 e 2022? Esse custo mensal, para saber, 7 milhões em 24 meses dá 350 mil por mês. Os 350 mil cobre esses custos? O município, não cobrindo, o município entra com a contrapartida de mais quanto para cobrir esses custos totais que você está apresentando aqui para a gente agora? É bem pertinente a sua pergunta. Só uma observação, acompanhando o raciocínio aqui do nosso presidente. Eu notei aqui que a receita corrente da atenção básica, só de recursos do município, gera em torno de 4 milhões e 500 mil. Isso aí do município. Esse aproximadamente 4 milhões e 500 mil se refere à receita, seria referente ao custeio de emenda parlamentar? Na verdade, as emendas parlamentares, elas são complemento, porque a gente sabe que emenda parlamentar a gente só não consegue pagar folha, né? Então, todas as ações estratégicas de saúde, seja elas de média ou baixa complexidade, no caso da atenção básica, elas podem ser custeadas, né? Então, com certeza, entram aí, essa é a minha grande preocupação, Del. Te responder? Vamos lá. Eu vou só... o custo médio, mês, é R$ 578 mil, 254,50 centavos. Por que médio? Esse é o que o município coloca de recursos próprios. O que o município coloca mensalmente de recursos próprios varia em R$ 486.254,50. Entendi. Tá? Se vocês quiserem, eu tenho até o custo operacional mês a mês. O que eu fiz? Eu peguei do mês de outubro do ano passado ao mês de outubro desse ano e fiz uma divisão, né? Somei, fiz a média, dividi por 12 e deu esse valor aqui, tá? Sendo que esses valores são muito voláteis também, né? Perfeito, é sazonal, porque às vezes você tem algum tipo de agravo. Isso. E aí, né? Vamos lá, então a gente tem o recurso do Ministério da Saúde, que nos envia, que é R$ 1.104.000, e os recursos que são de incremento de emendas e do recurso próprio, né? Aquele recurso que são 15% da receita corrente líquida do município. Aqui a gente tem o CAPS, nós temos de todos, pessoal, mas eu não trouxe todos não, tá? O valor que a gente recebe são 28.305 e ele custa 51.287,42. Então, ao ano, são R$ 615.449,04, tá? Então, assim, o município entra com a contrapartida de R$ 275.789,04. Aqui são as especialidades que nós realizamos de 2019 até 2022. Eu coloquei 2019 até considerando que 2020 poderia ser um ano, né, diferente e que os números também se expressariam de uma maneira diferente, mas para que vocês possam observar aí a quantidade de consultas que nós fizemos, né, nesses 2 anos de gestão. Lembrando que a tabela SUS ela não é reajustada há mais de 30 anos. Significa dizer que se você for procurar na tabela de procedimento SUS, e ela também é de domínio público, você tem acesso, se você for lá no Google, você vai achar essa tabela, uma consulta na tabela SUS são R$10. Nenhum médico, ele vem para cá para trabalhar e cobrar uma consulta por R$10.
Tá, pessoal? Então, quando a gente ouve também, lê nesses ofícios que os valores estão superfaturados, a tabela SUS ela não é reajustada há mais de 30 anos. E é claro que a gente tem que fazer uma remodulação, tanto no tocante ao valor das consultas, quanto ao valor dos procedimentos. Por exemplo, uma tomografia de crânio, a tabela SUS é R$ 97. Quem aqui faz uma tomografia de crânio por R$ 97? E aí, se vocês quiserem confirmar o que eu estou falando, tem um sistema que se chama SIGTAP, que também é de domínio público, vocês podem acessar e vão ver todos os valores de procedimentos conforme a tabela SUS. A gente tem aqui o CAPS, tinham 665 atendimentos, eu não entendi, mas também não questionei, porque em 2020 o CAPS estava fechado, então eu não entendi porque ele fez 700 consultas. Pode ser. E aí, temos aqui também os outros procedimentos, né, que são todos os procedimentos que são ofertados pela Policlínica. E eu coloquei em negrito aqui os exames laboratoriais. 2019 e 2020, esses exames eles não eram faturados, eles não estavam presentes no CISREG. Esses dados aqui são do CISREG, que é um sistema de regulação estadual, também de domínio público, tá? E aí vocês podem acessar também. E o CISREG, ele não tinha, até o presente momento, o cadastro de faturas de laboratório. Então, em 2019 e 2020, nós não temos informação de quantos procedimentos laboratoriais foram executados. A partir de 2021, nós executamos, no ano de 2021, 50.164 exames e 2022, 61.851 exames. Eu posso até pegar aqui e mostrar para vocês quantos pacientes foram atendidos em 2021 e 2020. Em 2021, foram atendidos 5.611 pacientes. Em 2022, foram atendidos 7.269 pacientes. Isso é interessante dizer, porque o que preconiza o Ministério da Saúde é que nós atendamos 10% da população. Nós atendemos aqui muito mais que isso, pelos números que vocês podem, né, olhar aqui. Ô, Júnia, é interessante também que você cite aí a descentralização, né, dos exames laboratoriais, né, porque você descentralizou e colocou para que a própria unidade de saúde da família conseguisse fazer essa marcação. Perfeita essa observação. Todas as unidades básicas de saúde têm suas equipes multidisciplinares, elas são capacitadas, foram habilitadas para coleta de amostras, né? Então, essas amostras, elas são descentralizadas e a gente tem hoje um serviço que não tem fila, Marlene. Então, o paciente ele pode fazer a sua consulta, gera uma prescrição de exame, ele não espera numa fila para fazer o seu exame. Isso é importante, porque mais de 60% das pessoas que realizam o exame não vão buscar o resultado. É justamente porque elas acham que vai demorar muito. Então, o laboratório ele consegue entregar hoje em até 48 horas o resultado de um exame, desde que ele não seja um marcador tumoral, um exame hormonal, que não é um exame que é realizado por nós e a gente precisa terceirizar. Aqui a gente tem, que foi também um assunto, né, pautado pelo vereador, sobre as cirurgias eletivas. E aí a gente quer mostrar, em 2019 foram feitas 185 cirurgias, delas 124 cesáreas e 62 eletivas. Em 2021, fizemos 300 cirurgias, 114 cesáreas e 184 eletivas. Em 2022, 284 cirurgias, 74 destas cesáreas e 210 eletivas. Eu queria pontuar aqui que nós temos também o benefício de ter uma técnica do calibre de Dalila e também as nossas coordenadoras da atenção básica, que insistem muito
em evitar a cesárea desnecessária. Então, vocês observam que, para além do número, do quantitativo que nós temos de cirurgia, diminuiu o número de cesarianas. Isso é bom, porque a OMS ela preconiza que sejam até 16% dos partos cesarianos. O nosso ultrapassa muito isso. Por quê? Nós não temos uma UTI, né? Nós temos um hospital que é um hospital geral, mas mesmo assim, com todas as dificuldades, a gente tem conscientizado, e isso mostra que o Previne Brasil está surtindo efeito, né? Porque essas pessoas elas estão passando pelas avaliações, pelas consultas e, consequentemente, todas as dificuldades estão sendo captadas. Pois não? Ô Júnior, naquele questionamento aqui, não sei se os outros colegas vereadores se recordam, é que o colega vereador Osnério, ele questionou o preço das cirurgias eletivas. Ótimo. Entendeu? Aí eu gostaria que, se for possível, a senhora nos explicasse aqui, para não restar nenhuma dúvida aqui, para a gente ficar informado. Posso entendeu? explicar sim. Certo. Lembrando que aquele valor de R$1.629.000, eles nem foram utilizados para cirurgia, né? Porque não daria, né, seria o milagre da multiplicação. A gente não conseguiria executar com aquele valor. Aquele valor foi de suplemento. A gente recebe, vereador Júnior, R$37.436 por ano para fazer cirurgia eletiva. Essa verba ela vem do FAEC, que é o Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, que uma vez por ano eles destinam para o município 37 mil. Nós nunca iríamos conseguir fazer cirurgias com R$37.000 ano, né, gente? Então, nós contratamos, e aqui eu trouxe também o SENES, porque o vereador afirma que são empresas de fachada, né? E a gente trouxe aqui também o SENES de todos eles, tá? E o valor das cirurgias hoje, nós fazemos valores de cirurgias tabela SUS, tá? As cirurgias são tabela SUS, então são 32 cirurgias, são 32 cirurgias que nós fazemos por mês, incluindo as consultas, os retornos e as avaliações, e a gente paga em torno aí de R$1.000 por consulta, por cirurgia. Eu quero acrescentar que eu quero até dar o preço da cirurgia de cesárea, porque é uma cirurgia. Se você olhar, se você consultar o SIGTAP, uma cesariana, pessoal, com laqueadura, não é uma cesariana só, é uma com laqueadura, ela custa R$545. Só que é a cesariana, é o procedimento. Ela, na verdade, é fragmentada. O valor que é pago para o médico desses 545 via SUS seria R$150. Nenhum médico viria aqui fazer uma cirurgia cesariana para ganhar R$150. Então, a gente paga para o médico Dr. Leonardo Vilas Boas, cada cesariana que ele faz são R$400, tá? Então, eu queria que deixasse isso bem claro. Os credenciamentos eles estão à disposição de todos, né? Quiserem ler, consultar, a gente não tem nenhuma dificuldade de mostrar, não. É isso mesmo, Nicole? Ô secretário, só mais um questionamento. Quantas outras cirurgias, tipo assim, são feitas aqui também? Vesícula, essas coisas, são todas por essa tabela que a senhora acabou de falar, não é isso? Não, vesícula é a única cirurgia que a gente não faz por esse valor. Certo. Vesícula, ela é R$1.200, tá? Porque ela é uma tecnologia por videolaparoscopia. Na verdade, nós poderíamos ter a opção de fazer vesícula, que a gente chama de cirurgia aberta, mas pelo local onde a gente está, né, é bem delicado fazer um tipo de cirurgia dessa. E a videolaparoscopia nos dá mais segurança, menos permanência do paciente no hospital e a viabilidade de tempo, porque são 15 minutos por cirurgia. Lembrando que é um marco em Medeiros Neto, né, Júnior? Está sendo feito esse tipo de cirurgia em Medeiros Neto, é um progresso que a gente não tem nem como dimensionar. Nós temos também assim, uma alegria muito grande. Nós tivemos uma criança que nós devolvemos qualidade de vida, que é o Luan. Isso. É tanto menino, né? O Ravi, gente, ele tinha um problema sério
e ele fez uma reconstrução intestinal. O doutor Lauro fez essa reconstrução intestinal. Eu encontrei com o Ravi lá em Nova Zelândia, pulando para lá e para cá, uma maior alegria. Então isso é importante, né? Você vê que o município consegue entregar um serviço de qualidade, né? Com médicos de ponta e que tem idoneidade, né? Então, assim, é até um desrespeito ao profissional quando você põe em questionamento, né, a competência, a habilidade e a honestidade desse profissional. E aí, a gente mostra aqui as emendas parlamentares, né? Os limites de valores para preço da atenção básica, né? 3.787.542. E para isso em 2021. Ei, gente. E o limite dos valores para indicação MAC e alta, que é a média e alta complexidade, de R$ 629.433,86. Vocês percebem que o valor que é destinado para a alta complexidade é pequeno. E aquele valor ali, ele tem que custear tudo, não é só hospital. Ele custeia todos os serviços de média e alta complexidade. Eu fragmentei, estratifiquei para vocês naquele slide anterior, onde a gente mostra que 92 mil são para hospital, tem CAPS, tem CEL, tem SAMU, tem Melhor em Casa, né? E a gente tem aqui a atenção básica, que são esses valores. Em 2022, foram destinados limites de valores para indicação de emenda R$ 3.158.904 e para MAC aumentou um pouquinho. E eu gostaria também de parabenizar ao faturamento do Hospital Municipal, porque nós tivemos uma produção, nós chegamos em 2021, Ramon está aqui? E a gente tinha uma média de 16 a 34 internações mês, e hoje, graças a Deus, pela competência e habilidade que ele desenvolveu ao longo desses anos, ele consegue fazer um faturamento minucioso e nos garantir um aumento também do TEC, não tão expressivo como nós gostaríamos, mas um valor maior de teto MAC. Obrigada aí, Ramon, e equipe do hospital. Doutor, eu quero ver Cabral aqui, por que ele não veio hoje? Cadê Cabral? Por que ele não veio hoje? Ele tá com medo, né? Aqui, pessoal, são os CENES dos cirurgiões, e a gente tem aqui o CENES do Rafael dos Santos Matos, temos o CENES de Leonardo Vilas Boas e Lauro. Por que tem outros nomes aí? Porque a gente não conseguiu estratificar, tá? Mas aí mostra o código de CENES deles, CBO dos mesmos, tá bom? Ô secretária, o vereador ele foi bem claro aqui, na sessão que ele abordou esse assunto, que esses médicos teriam empresas de fachada para faturar no Hospital Municipal de Medeiros Neto. Isso em notas superfaturadas. Esses CENES, né, desses médicos cirurgião, mostra o registro deles. Perfeitamente. Isso fora e livre de qualquer empresa. Sim, é o nome dos profissionais. Isso é o registro do profissional. Então eles faturam com o registro deles aqui no Hospital Municipal. Não, na verdade, Cristiano, o médico, ele tem uma pessoa jurídica, porque nós não podemos fazer nenhum contrato de pessoa física, tá? Não é porque a gente não quer, a gente não pode. Então todos os contratos, eles são pessoa jurídica, entendeu? A empresa dos médicos é a COP, e eles fazem essas cirurgias para nós, no que tange as eletivas, e o doutor Leonardo Vilas Boas faz as cesarianas e alguns procedimentos como perineoplastia e histerectomia.
Agora, o que a gente pode garantir, e se a qualquer momento que vocês quiserem também, é que nosso sistema tem toda a nossa produção, tá? Toda a produção médica, ela é anexada, né, sempre ao valor do procedimento, ao valor dos procedimentos, tá? Sim, todo o quantitativo está registrado com o nome dos pacientes que foram cirurgiados por esses médicos, viu? Nada que a gente está mostrando aqui, a gente está retirando da imaginação. A gente tem responsabilidade. Então, a gente está trazendo todos os dados que podem ser consultados em qualquer momento, tá bom? Então, aqui a gente tem emendas parlamentares que foram recebidas para atenção básica, tá? Em 2021. Mais uma emenda aqui do MAC em 2021. Essa que eu sublinhei aqui, que o vereador inclusive disse que nós recebemos, ela está como proposta empenhada aguardando formalização. Significa que são R$249 mil que nós recebemos uma indicação dessa emenda no final do ano, após a enchente, e é pertinente, viu que eu coloquei ali equipamento? Eu só posso comprar os equipamentos que vieram na relação da indicação dessa emenda. Ela é engessada. Então, a verba não saiu ainda, esse recurso ainda não chegou no fundo, mas a gente está, né, entendendo que pode ser que chegue esse ano ainda. Mas ela não está prevista como paga, ela está como proposta empenhada, aguardando formalização. Aqui são 2022, então nós temos aqui as emendas de incremento, que foram recebidas em 2022. Todas foram pagas. É bacana falar isso, eu sei que tem pessoas que têm a formação de direito aqui, mas uma emenda parlamentar, ela é uma emenda constitucional, né? Ela é obrigatória para todos os parlamentares, todos os deputados têm direito a fazer indicações de emenda. O percentual de uma emenda é 1,2% da receita corrente líquida da União, que é o território brasileiro. E desses 1,2%, obrigatoriamente, um parlamentar tem que destinar 0,6% para a saúde, justamente em função de saúde ser um serviço de porta aberta, que você não controla a demanda. Os outros 0,6% pode se destinar a emenda para qualquer coisa do serviço público, mas obrigatoriamente 0,6% tem que ser destinado à saúde. Os outros 0,6% você pode estratificar no que quiser. Então, essas emendas, elas são impositivas, ou seja, são obrigatórias, né? Elas podem ser de incremento e custeio, que foram as que nós recebemos, e podem ser de investimento. Não é o nosso caso, nós não recebemos nenhuma emenda de investimento, que seria aquela para construir alguma coisa, algum equipamento. Por isso que nós fizemos investimento em reformas nas nossas unidades básicas de saúde, no nosso almoxarifado, na nossa vigilância, no nosso hospital, na policlínica, porque nós não podemos construir com os valores recebidos por se tratarem de emendas de custeio e não de investimento. Podem ser individuais, indicadas por parlamentares, que são os deputados, sejam eles deputados estaduais ou federais, podem ser de bancada, quando esses deputados se reúnem, né, de um determinado partido, e a bancada desse partido no Estado define para onde vai esse recurso e o que vai ser feito com esse recurso. E elas podem também ser de relatoria, que é um recurso extra, né, e não se tem o nome do parlamentar. Então, você subentende que seja indicação do parlamentar, mas você não tem certeza. É aquela emenda do orçamento secreto, que a gente tanto ouviu falar. É uma emenda de relatoria que não se permite conhecer quem foi o parlamentar que indicou aquele recurso.
de propostas 21 e 22. Então, nós temos aqui propostas pagas, foram 5.421.417 para atenção primária e R$ 1.629.433 para a média e alta complexidade. Aqui são os passos, né? As etapas que uma proposta de emenda tem que passar até ser paga, tá? Então, lembra que a gente falou que estava aguardando formalização? É ali, ó. A proposta está no número 10 ainda, tá bom? Aqui, pessoal, a consulta que eu falei que vocês podem fazer em qualquer momento, é um site de domínio público para conhecer quais são os recursos recebidos pela Secretaria Municipal de Saúde. E aqui são algumas fotos, né, das reformas que nós fizemos ao longo desses 2 anos. São muitas fotos, eu não coloquei todas, mas todas estão disponíveis caso vocês queiram consultar. Aqui é a reforma do Renato Viana, reforma da unidade Elísia, do Dudu Moura. Aqui são ultrassonografias que estão fazendo agora na zona rural, isso é extremamente importante. Esse atendimento foi um atendimento pioneiro, nós fizemos isso ano passado e funcionou muito bem, foi o atendimento noturno em Itupeva. Aqui são os investimentos em capacitações de profissionais que nós fizemos ao longo desses meses que estamos na gestão. Aqui é a nossa vigilância hospitalar. É a nossa unidade CEL. Então, aqui a gente tem uma reformulação aí do serviço. Esse aqui é o Laboratório Municipal de Medeiros Neto. Então, a gente tem aqui um novo laboratório. Todas essa poltrona de cima do antes, ela não era nossa, essa que está embaixo, ela é nossa, né? E aqui a gente tem aqui um novo laboratório, trazendo qualidade, agilidade nos resultados e confiança, né? Confiabilidade. Os aparelhos também não eram nossos, né, João? Não eram nossos. Esses aqui são equipamentos de bioquímica. Esse equipamento da direita de vocês, ele faz 800 amostras de bioquímicas por hora. A Mari Wagner está aqui, ela que é a responsável técnica pelo laboratório. Esse é um Arquitec. E o que está à nossa esquerda é um Celdin Rubi, que faz 120 hemogramas hora, né? Então ele tem uma alta confiabilidade. E esse é o laboratório que a gente tem hoje, né, dentro de Medeiros Neto, que nos permite executar esse quantitativo de exames que a gente apresentou para vocês anteriormente. Aqui ainda o laboratório, da nossa sala de coleta. Aqui é a UI, já é alguma coisa relacionada à UI, mas tem muita modificação que foi feita. Parabéns aí também à equipe da UI, extremamente empenhada. E aí a gente tem aqui algumas melhorias em relação ao UI, né? Aquisição de cabos, de aparelho, compras de medicamentos, piscina de bolinha, aquisições para o núcleo de Itupeva, o núcleo de Nova Alice, bolsas térmicas, reforma de Itupeva, manutenção de móveis e equipamentos. A reforma de Itupeva ficou perfeita, a gente quer fazer também em Nova Alice. Foram 1.172 atendimentos de fonoaudiologia e 10.403 atendimentos de fisioterapia até setembro de 2022. Bem, eu estou aberta às considerações de vocês, eu não trouxe tudo que eu gostaria de trazer, mas eu agradeço imensamente pelo espaço, pela oportunidade, e eu queria dizer a vocês, assim, que eu sou uma professora, né? E talvez teria que ter sido muito mais detalhado, mas eu sei que fica muito maçante para assistir tudo isso.
E por ser professora, a minha obrigação, né, há 15 anos, é educar. E você educa principalmente pelo exemplo. Então, eu não estaria à frente de uma pasta que eu não acreditasse. E eu jamais faria qualquer coisa que eu fosse me envergonhar ou envergonhar meus filhos. Então, se eu me mantiver, né, enquanto eu me mantiver onde eu estou, é porque eu acredito na proposta, eu acredito no projeto. E trazer esse material para vocês, eu não estou trazendo só o trabalho de Júnia, porque o trabalho de Júnia é 1% dos 99% da minha equipe. E é uma equipe que eu acredito muito na lisura, na honestidade, na competência. Então, aqui eu estou falando não só por mim, mas por todos eles. Tá? E a responsabilidade que a gente tem pela população, ela é muito grande. E eu precisava vir aqui, eu agradeço esse espaço, para poder explanar isso para vocês. Muito obrigada.